conosco aqui no estúdio a gente tem o professor doutor Alexandre Hecker, do Mackenzie. É um prazer recebê-lo. Eu deixo para o senhor a pergunta que eu vou fazer para o vereador Ricardo Yang. Né? Precocemente, um ator político importante na cena brasileira sai de cena. E agora? Pois é, a gente no Brasil tem tanta dificuldade, a política brasileira tem tanta dificuldade em construir lideranças, e essa era uma liderança com um futuro marcadamente importante. Mas se não viesse, para responder claramente, se não viesse a vencer as próximas eleições, certamente estaria nos outros pleitos posteriores e se constituiria numa terceira via, como ele mesmo gostava de colocar, diante deste, me permita, mesmismos que temos dos últimos PT, PSDB, não é? Que, de certa maneira, não renovam e um se parece tanto com o outro no poder. Enfim, o Eduardo Campos deixa uma lacuna insubstituível e dificilmente teremos alguma forma de recompor esse cenário em curto prazo. O senhor é historiador político da Universidade Mackenzie, nós estamos conversando com o professor doutor Alexandre Hecker. Professor, do ponto de vista prático, é um consenso entre estudiosos de história, sociologia, ciências humanas, a alternância, a pluralidade é a força de uma democracia. Nesse sentido, não existe o risco de que a saída precoce de cena de Eduardo Campos acabe por sedimentar ainda mais esse fla-flu PT-PSDB, polarizando mais democratas e republicanos? É o que nós temos justamente que lamentar. Sabe que, particularmente, eu estou muito ligado, eu fiz a história do Partido Socialista Brasileiro no período de 1945 até o ato institucional número 2 da ditadura, que acabou com os partidos. Só um minutinho, professor. Eu estou com o vereador Ricardo Yang na ponta da linha. Vereador Ricardo Yang, agora são 4 horas 13 minutos, 5 e 13 em São Paulo, 5 horas e 13 minutos. Em circunstâncias normais, é um prazer tê-lo conosco. Eu queria pedir ao senhor que o senhor falasse sobre o que significa para a política brasileira a morte tão precoce, tão prematura de Eduardo Campos. É uma perda irreparável, Wagner. É realmente uma perda irreparável. Aqui em Santos são todos extremamente isolados. Era uma trajetória que vinha crescendo, vinha enchendo os brasileiros de esperança, com propostas novas, com inovação na forma de fazer política. E, enfim, quis o destino interromper esse percurso, mas fica a esperança no coração dos brasileiros de que é possível ousar e se tentar fazer diferente. Eu acho que foi isso que ele mostrou na sua trajetória como governador, como ministro, sempre otimista. Eduardo, não havia obstáculos, tudo poderia ser resolvido. Perdemos um grande brasileiro. É uma grande perda, vereador, mas a gente tem que, de alguma forma, em meio a toda essa comoção, em meio a esse clima que realmente consterna, porque está além das ideologias, por estar além das questões políticas, pura e simplesmente, a tendência é de que a gente tenha aí uma indicação de Marina Silva nesse momento, vereador? Como é que o senhor vê esse cenário em meio a tanta tristeza? Eu acho que o momento é de luto. Nós precisamos respeitar esse luto, respeitar a família, não só do Eduardo, mas a família daqueles que o acompanhavam no avião, as famílias dos pilotos. O momento é de luto, introspecção, e essas questões ficam para depois. Obrigado ao vereador Ricardo Yang. Eu sei que o senhor está em Santos aí com Marina Silva. A gente acabou de mostrar o pronunciamento de Marina Silva a respeito da morte de Eduardo Campos. Obrigado ao senhor, sempre atencioso com a TV Câmara de São Paulo. Vereador, da nossa parte, a nossa solidariedade ao senhor e aos correligionários, aos familiares aí de Eduardo Campos. Obrigado, Wagner. Muito obrigado. Retomando a conversa com o cientista político Alexandre Hecker, do Mackenzie, eu queria que o senhor desenvolvesse aí o raciocínio que o senhor vinha falando. O senhor estava falando do ato do início da ditadura militar. Não, eu estava dizendo que o Partido Socialista Brasileiro, pelo qual o Eduardo Campos estava se candidatando à presidência da República,
ele é, de alguma maneira, herdeiro de um passado extremamente crítico e interessante para a história política brasileira. Porque o velho PPS, o velho PSB, melhor dizendo, o velho PSB, Partido Socialista Brasileiro, que eu tive ocasião de estudar cuidadosamente durante 8 anos, fiz boa parte do meu trabalho acadêmico sobre isso, tenho um livro publicado sobre o partido. Ele foi, assim, um espaço de discussão democrática e de ampliação do debate político numa época muito crítica da história do Brasil. E o novo Partido Socialista Brasileiro herdou um pouco isso. O Eduardo Campos trazia, também como neto do Arraes, do Miguel Arraes, trazia um pouco também desta possibilidade de nós vivermos um sistema republicano na sua plenitude, com um homem certamente acima de questões de corrupção, etc., propunha uma nova liderança para o Brasil. E isto parece que nós vivemos uma chateação. É, mais uma vez, uma grande perda. Não quero comparar com a história simbólica do 7-1, mas nós andamos perdendo muito ultimamente, né? Agora, na política também. Professor, eu quase o chamo sem querer de vereador. Professor, nós temos aí uma questão que parece importante, que de novo, a alternância do poder, ela traz oxigênio para a democracia. Nesse sentido, eventualmente, a entrada de Marina Silva no jogo embola mais o jogo? Marina Silva, a gente precisa reconhecer que ela teve 20% dos votos em 2010, de maneira que é uma candidata forte, é uma candidata de expressão. Ela abriu mão, inicialmente, para o Eduardo Campos, mas ela era uma figura fundamental. No fundo, seria a Marina a apresentar o Eduardo para o Brasil todo, não é? Agora ela parece sozinha, não é o momento exatamente. Eu acho que a gente tem que cumprir um pouco o espaço de luto mesmo. Por um lado, de luto... Na linha do que disse o Ricardo Yang. Na linha do que disse o vereador Ricardo Yang. Cada coisa no seu tempo. Hoje o momento é de dor e de luto e de consternação. E também porque nós não podemos nos posicionar sem um certo período de percepção de como vão ficar essas forças. Inicialmente, eu diria que perde, de fato, a alternância no poder, essa possibilidade, embora eu não acreditasse na vitória do Eduardo Campos agora, né? Mas perde um pouco a alternância e, de certa maneira, parece que o candidato Aécio poderia ser, talvez, beneficiário de alguns votos que são... que sofrem de rejeição absoluta ao petismo, não é? Parece que esse cenário vai se tornar mais claro nos próximos dias. A gente teve aí um processo histórico de muito sofrimento na história recente do país. Em 1964, uma ditadura militar de 25 anos, né? O primeiro presidente civil depois da ditadura militar é Sarney em 85, ele queria 6 anos, Tancredo tinha sido eleito para 4, ele fica 5 e faz a Constituinte, aí vem o Collor, vem o confisco da poupança, aí vem o Fernando Henrique, e aí, quando o Fernando Henrique ajustou a economia, modernizou o Estado, trouxe algumas conquistas importantes para o país, Me parece que sim. Lá na frente morre o filho do ACM, Luiz Eduardo Magalhães. Analogamente, é possível estabelecer alguma comparação? O que me veio à memória imediatamente foi a morte do Marcos Freire, se não me engano, que foi uma grande liderança de Pernambuco, foi deputado, foi senador, foi ministro e que morreu num desastre de avião também, no final da década de 80. Era um pernambucano que surgia como uma hipótese de renovação da política brasileira logo posterior à ditadura militar. Pernambuco tem produzido estes grandes líderes. Outros estados farão da mesma forma, de maneira que a médio prazo nós vamos nos refazer dessa perda, mas ela significa algo muito forte nesse momento, sobretudo para as eleições que estão aí bem vizinhas. A gente vê em pesquisas voltadas à opinião pública uma rejeição muito grande à classe política.
inclusive a banalização do discurso de que político é tudo igual, taranã. É verdade. Ceticismo, lá na ponta o niilismo. Qual é o momento e o que é que pode fazer a democracia brasileira entrar nos trilhos? Se nós soubéssemos essa questão, certamente a gente teria muita felicidade na análise. De certa forma, o que nós precisamos é que a gente tenha um debate aberto e que o populismo não vença a possibilidade de discussão, que haja, como você está fazendo agora, não só a mim, mas para os colegas, todas as pessoas que pensam as questões políticas, tenham espaço para se colocar nessas eleições. Não só os candidatos, para que haja um verdadeiro debate. Nós precisamos, nos falta na TV brasileira, e tem isso em outros lugares, no mundo todo, você tem programas de debates políticos, e aqui isso falta fundamentalmente. Então, o que nós precisamos é menos propaganda e mais divulgação, mais jornalismo, mais discussão propriamente. Essa talvez seja o único método para se chegar a um fim mais republicano, volto a dizer, mais democrático, em que a participação das pessoas seja efetiva e não seja apenas uma participação de corroborar as ideias de A prontas. ideia de trazê-lo cá era discutir apenas e tão somente a morte de Eduardo Campos. Já há cenário no horizonte para uma reforma política que, de fato, modernize o sistema eleitoral no país? O novo, sabemos em política, ele nasce do velho. Não existe milagre. Você não pode reconstruir um país do zero de uma noite para o dia. De maneira que é preciso que nós tenhamos, então, aí está a grande perda do Eduardo, que nós tenhamos espaço para novas lideranças. Eu acredito muito que a Marina vai jogar um papel quase pedagógico nessas eleições, no sentido de forçar os demais candidatos a debater questões que inicialmente não estão nas suas pautas. De maneira que o caminho é esse, o caminho é árduo, não existe outra forma mágica e pior seria nós acreditarmos agora em indivíduos que viessem caídos do céu, resolver, como já acreditamos no passado no Collor e deu tudo tão errado, não é? É interessante que... Muito embora o discurso do Collor, em que pese o fato dele se tornar presidente por um partido sem nenhuma representatividade, o PRN, um partido que era absolutamente desconhecido da maioria da população e que praticamente desapareceu depois da passagem dele, mas a experiência do Collor, ela veio acoplada de uma promessa de modernização do Estado brasileiro que, em parte, foi cumprida. O parque industrial foi modernizado, a atração de investimentos foi... Mas me permita, foi modernizado com a seriedade, a organização, depois do governo Fernando Henrique. Da maneira como o Collor propunha e aquele aventureirismo que estava marcado na sua presidência, se serviu para alguma coisa, serviu para assustar. Foi muito radical, na sua opinião? Não, foi muito irresponsável. Você se lembra do confisco das cadernetas de poupança. Você se lembra daquela nefasta ministra da Fazenda que dizia uma coisa e fazia outra e que nos traía a opinião. Tudo que um político não pode fazer, e nós estamos numa casa fundamental que sabe disso, é ser alguém que nos possa confiar. A confiança entre o eleitor e o político é a moeda fundamental de troca dos nossos pensamentos políticos. Um terço do Congresso, um terço do Senado vai ser renovado, ou pode ser renovado, né, com a eleição para o Senado, e o Congresso, eleição direta para deputado federal e nas casas legislativas espalhadas nos estados. O senhor acredita que o eleitor, nas urnas, vai trazer ou vai ditar a toada de um processo de renovação? Eu acredito que sim, O momento é propício. Nós estamos numa situação econômica um tanto crítica, já não temos mais o pleno emprego que tínhamos há pouco tempo. Esta morte agora dramática pode chamar atenção para a discussão das questões políticas, do papel do Eduardo junto aos demais candidatos. Então, tudo isso evidentemente chama mais uma vez a atenção. Não se vai construir um país novo do zero, mas certamente há espaço para novidade e a gente acredita que
que as mídias em geral, que o jornalismo contribua seriamente para isso, para a renovação. Nas críticas aos partidos que o senhor citou, nós temos aí a ideia de que o pragmatismo, principalmente dos dois partidos que estiveram à frente do país depois do governo Itamar, PSDB e PT, foi levado às últimas consequências. O pragmatismo político no sentido de ter maioria no Congresso. O senhor acha que foi isso? Esse é o grande problema, né, de termos uma república que exige maioria no Congresso e que impede o debate, em que se fazem CPIs não para discutir ou para elucidar problemas, mas sim para gravar o inimigo, em que se vê o adversário como um inimigo. Isso é gravíssimo. Esses problemas sérios todos têm que cada vez mais fazer pauta da parte das nossas discussões. Mas solução imediata, assim, somando 2 e 2 para somar 4, eu não enxergo nenhuma possibilidade a curto prazo. Temos que fazer com que todos nós nos interessemos por política. Os gregos usavam a palavra grega idiota para dizer quem não se interessa por política. Vamos divulgar isso cada vez mais, fazer as pessoas participar. É o único caminho. Professor, muito bom papo. Quero tê-lo conosco aqui mais vezes no Jornal da Câmara, na programação da Câmara. O professor Alexandre Hecker, de História Política do Mackenzie. Obrigado pela atenção, por ter vindo até aqui. Para a democracia brasileira fica um ponto de interrogação depois disso que aconteceu hoje. Sem dúvida. Né? Eu vou fazer parte da escola do parlamento aqui, vou dar uma aula. Ah, que bacana. Conte-nos mais a respeito. Então, eu escrevi um livro sobre a história do socialismo em São Paulo, relacionada muito à imigração de italianos, etc. e tal, e venho trazer o meu livro e venho trazer essa discussão para a cultura política do momento. Acho que é importante. Está sumariamente convidado a participar do Jornal da Câmara comigo e com a Adriana Natali, quando eu estiver aqui na Escola do Parlamento. É um prazer. E vamos mostrar esse livro no ar e vamos debater esse livro. Vamos sim. Tá? Com prazer. Até porque eu honestamente, não sabia que havia uma história do socialismo em São Paulo. A história do socialismo não é só você. Não é só você. Eu resolvi estudar isso porque um grande professor nosso, o professor Francisco Vefort, uma vez fazendo uma palestra, ele foi ministro tanto tempo, ele disse, nós não temos no Brasil uma experiência de socialismo democrático, pensando que só os comunistas tinham importância. Aí isso me levantou a semente de estudar e nós temos sérias propostas, participação, inclusive na Câmara em São Paulo, de representantes de projetos de esquerda, mas que não eram de tipo comunista. A grande questão da esquerda brasileira ainda está muito associada à coluna Prestes. Pois é, a coluna como Prestes, grande legado da esquerda no século passado. Ao Luiz Carlos Prestes, ao Partido Comunista, mas não é só isso. É muito mais rica a história da esquerda brasileira.